Quando falamos em direita, nós lembramos, obviamente, do oposto à direita, que é a esquerda, né? E a direita, ao contrário da esquerda, vai defender o capitalismo. Mas o que é, afinal de contas, o capitalismo? O capitalismo é um modo de produção, tá? Um modo de produção onde os meios de produção, as grandes fábricas, indústrias, as grandes propriedades rurais, as máquinas das indústrias, as máquinas das grandes propriedades rurais, estão sob controle de uma classe social que é denominada, né, pelas teorias socialistas que criticam o capitalismo, de classe burguesa. Então a burguesia vai controlar os meios de produção no modo de produção capitalista. Mas há uma outra classe social que se destaca nesse modo de produção, que são os trabalhadores. É a classe trabalhadora, também chamada de proletariado, que são pessoas, a maior parte da população, que vai, né, essa maior parte da população vai oferecer força de trabalho, mão de obra, né, e em troca vai receber um salário. Então, o trabalho assalariado é uma das características do modo de produção capitalista. E o objetivo da empresa capitalista, seja a indústria, né, na zona urbana, seja a grande propriedade rural na zona rural, o objetivo sempre será o lucro, né? E o lucro, obviamente, é obtido com base na venda das mercadorias, certo? E descontando aí os gastos que o capitalista terá na manutenção das máquinas e da própria estrutura, né, da fábrica, e no caso das grandes propriedades rurais, de todo maquinário usado na terra, e também o gasto com os salários dos trabalhadores, né, mão de obra, força de trabalho. Descontando isso, o lucro, né, é o objetivo, então, da empresa capitalista, certo? Então, o capitalismo, toda empresa capitalista, vai se direcionar para o lucro. O objetivo da empresa capitalista não é melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, não é construir uma sociedade igualitária melhor para todas as pessoas, não é melhorar as condições de vida da população em geral, não é construir um mundo melhor. O objetivo do capitalismo é o lucro. O lucro. Se for necessário, para obter lucro, né, destruir o ambiente, o capitalista fará isso. Se for necessário para obter lucro, explorar ainda mais os trabalhadores, o capitalista fará isso. Se proteger a natureza der lucro, aí sim o capitalista fará isso também, porque o objetivo sempre é o lucro. Então, o modo de produção capitalista, ele estabelece uma hierarquia de poder na sociedade, né? Temos os donos dos meios de produção, os que controlam os meios de produção, classe burguesa, e os trabalhadores que oferecem mão de obra, que oferecem suas mentes e corpos em troca de um salário. Um salário que nem sempre é adequado, ou melhor, quase nunca é, raramente é, de acordo com o trabalho que eles realizam. Então, nós temos aí também, né, uma exploração do trabalho. Por exemplo, imaginem um trabalhador numa fábrica de automóveis, né, numa multinacional instalada num país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, como queiram, como o Brasil, tá? Imaginem que esse trabalhador ganhe em torno de R$ 2.500, tá? Alguém poderia imaginar, bom, esse é um salário muito bom se comparado ao salário que outros trabalhadores recebem nesse mesmo país. Parece um salário bom, mas vamos comparar esse salário que esse trabalhador recebe participando da fabricação, digamos, de 100 automóveis por mês, sendo que cada automóvel
vamos imaginar aí, um automóvel popular, tá? Sei lá, por exemplo, um Uno, tá? Cada automóvel, digamos que, vamos imaginar um valor, 30 mil reais, é vendido pelo valor de 30 mil reais. Agora comparem o valor desse automóvel com aquilo que esse trabalhador recebe. Então nós vamos notar aí que o salário que o trabalhador recebe, ele é muito baixo se comparado ao valor da mercadoria que ele ajudou a construir, a produzir. Então, com o salário que ele recebe, ele não terá condições de adquirir nem mesmo uma dessas mercadorias das 100 que ele ajudou a produzir durante um mês de trabalho. Para adquirir essa mercadoria, ele terá que pegar empréstimo no banco, financiar, ficar pagando isso por muitos e muitos meses, anos até. E isso vai exigir dele que ele deixe de gastar em outras coisas importantes para si mesmo, para a sua família. Então, sem dúvida nenhuma, há sim uma exploração de trabalho aí. É uma injustiça nesse tipo de forma de organização do trabalho, porque o trabalhador dedicou um bom tempo e energia, força de trabalho, gastou a energia do seu cérebro, do seu corpo para produzir uma mercadoria, aí, no caso aí, os apartamentos de um grande prédio, no exemplo aí do pedreiro, e ele mesmo não vai poder adquirir nem mesmo um kitnet desse prédio que ele ajudou a construir. Então há uma exploração do trabalho. Bom, aí os capitalistas vão dizer assim, mas o trabalhador ele aceitou esse emprego, porque ele quis, foi de livre e espontânea vontade. Bom, nós vamos pensar sobre isso, será que realmente as pessoas escolhem seus empregos sempre de livre e espontânea vontade? Todas as pessoas na sociedade brasileira, onde nós vivemos aqui, escolhem seus empregos de livre e espontânea vontade. Agora eu desejo ser um catador de latinhas, vou dedicar a minha vida a reciclar papel e latinhas nas ruas da cidade. Será que as pessoas realmente escolhem isso? Eu escolhi agora ser uma pessoa que vai trabalhar no caminhão de lixo, catando lixo de toda a população de Santa Maria, na cidade onde eu estou agora nesse momento. Eu sonhei desde criança ser isso aí. Será que as pessoas realmente sempre podem escolher o que querem fazer das suas vidas? Digamos, vamos pegar um exemplo, o indivíduo deseja, eu quero ser um artista, vou viver da arte. Será que é possível realmente, é fácil viver da arte num país subdesenvolvido como o Brasil? Na verdade, então, nós estamos aí diante de uma falácia. Nem sempre as pessoas podem realmente escolher o emprego que realmente desejam para as suas vidas. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Não corresponde à realidade, isso é falso, certo? Isso é falso. Mas os capitalistas tentam, através da ideologia, convencer a sociedade de que realmente o capitalismo há oportunidades para todos. Quem não consegue vencer nesse sistema é porque é incompetente, é porque é fraco, é porque é burro, é porque realmente não tem condições de vencer na vida e deveria realmente se contentar então com a miséria. Uma espécie então de seleção artificial. Aliás, esse é um argumento que muitas vezes é usado por alguns liberais contemporâneos, em última instância, para justificar por que o capitalismo seria o modo de produção mais adequado às sociedades humanas. Como se fosse então algo semelhante ao que acontece na natureza, onde há uma seleção natural e aqueles que são mais bem adaptados, as espécies mais bem adaptadas sobrevivem. Então, nas sociedades humanas, os mais espertos, aqueles que se adaptaram melhor ao sistema, são aqueles que vão se dar bem dentro desse sistema. Só que, levando em consideração esse tipo de visão de mundo, nós temos então também que reconhecer que há por trás disso aí uma incitação a
pisarmos em cima da ética, pisarmos em cima de uma concepção ética de buscar o bem para a coletividade. O capitalismo vai, ao contrário de buscar o bem para a coletividade, ao contrário de uma ética coletiva, vai buscar priorizar o individualismo. Então o indivíduo, por si mesmo, vai buscar vencer na vida em detrimento do bem da coletividade. É uma visão totalmente estúpida sobre a realidade, né? Que está calcada sobre a afirmação de uma hierarquia de poder na sociedade, porque quem controla os meios de produção vai controlar também, direta ou indiretamente, a política e o Estado, né? E como dizia Marx e outros pensadores socialistas, né? Como Bakunin também, o Estado, então, uma ferramenta da classe que está no poder para oprimir as demais classes, os demais grupos, as demais pessoas que vivem na sociedade. Então, a política na sociedade capitalista, ela é controlada, sim, por quem detém os meios de produção. São grandes empresas e grandes latifundiários que patrocinam partidos e políticos, que geralmente são esses partidos e políticos que vencem as eleições de uma democracia liberal representativa, tal como é a democracia liberal representativa no Brasil. E, muitas vezes, quando falamos em empresas, são empresas transnacionais, empresas com sede fora do Brasil, empresas que atuam no mundo inteiro, que estão aí influenciando a política num país atrasado, como é, infelizmente, o Brasil. Apesar de todos os recursos e potencial que tem esse país, é um país que ainda se comporta, né, como uma colônia de grandes potências bélicas e econômicas, em especial aí citando os Estados Unidos, né, que influencia muito a política brasileira. Tá? A direita vai dizer que o capitalismo é o ideal, que o capitalismo é o modo de produção que mais está próximo da natureza humana, né? O que é uma afirmação tendenciosa. O que é, afinal de contas, a natureza humana? Podemos afirmar que há uma natureza humana? O que seria uma natureza humana, afinal de contas, né? Há várias correntes filosóficas que questionam essa noção de natureza humana. Por exemplo, o existencialismo vai dizer que não há uma natureza humana, que o humano está em construção, está ainda se conhecendo, está se construindo na sua existência, né? E a antropologia, por exemplo, vai dizer que há várias culturas diferentes, na antropologia cultural estou falando, várias culturas diferentes que definem o que é ser humano de uma forma totalmente diferente. A cultura ocidental, que absorveu outras culturas, vai tentar apresentar uma visão sobre o que é ser humano, né? Mas na verdade há várias visões diferentes, mesmo dentro da cultura ocidental, né? Há várias teorias filosóficas diferentes, há religiões diferentes, embora o cristianismo seja a religião dominante, mesmo o cristianismo possui subdivisões internas, né? Vamos pegar, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica é dividida internamente, né? Há os pallotinos, os maristas, os franciscanos e assim por diante, né? Teologia da libertação, por aí vai. Então, o que é humano? Há uma